Vamos começar o culto e vamos lá. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele aqui. Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. A sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém. Amém. Ai, ai, amém. Já confio. Ai, ai. A alegria do Senhor, a nossa força é. Deus verdadeiramente cuida de cada um de nós. Hein? Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de cada um de nós. Né? E a Elaine começou a rir ali com o Isaac, porque o cachorro latiu aqui debaixo da mesa. Né? Como nós estamos online. Mas ele sempre late. Uau! Eu ri foi de você. Aleluia! É Salmo 100, versículo 3, nós hoje vamos ver, mas o Salmo 100 fala sobre isso, né? Salmos capítulo 100,
Versículo 1 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Foi o que Elaine e Isaac fizeram aqui agora. E o nosso versículo-chave nessa noite é o versículo 3 de Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ó amados, hoje, quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Sabe, Deus, Ele tem um plano para as nossas vidas neste tempo. Deus, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de cada um de nós. Ele tem o seu jeito de cuidar de cada um de nós. Nós não merecemos, mas Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. São tantas batalhas no dia a dia, tantas situações e às vezes nos deparamos com tantas incertezas em nossas vidas. Mas o fato é, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de cada um de nós. Nós só precisamos andar de fé em fé. Aqui esse Salmo 100, eu amo esse Salmo 100, mas sabe o versículo 3, ele é tão maravilhoso. Olha, sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós somos parte de um rebanho de ovelhas. Somos ovelhas diante do Senhor. E Jesus Cristo, Ele é o pastor supremo que cuida de cada um de nós. Ele cuida de você, Ele está cuidando de você nesse momento, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de cada um de nós, do jeito dEle, no plano dEle para cada um de nós. Você entende isso nessa noite? Nós somos dEle, nós somos parte do seu povo e parte do rebanho do seu pastoreio. Em João, capítulo 10, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 a 29, está escrito: as minhas ovelhas, disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da sua mão, e da minha mão, e da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Olha, nós somos ovelhas de um pastoreio de Jesus Cristo. Aqui o capítulo 10 é um capítulo tão lindo, que fala do pastor supremo, Jesus Cristo, que tem um rebanho, e nós somos parte desse rebanho, e nós ouvimos a voz do pastor supremo, e Ele que cuida de cada um de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de cada um de nós. Nós não merecemos. Olha, amados, vivemos dias difíceis que parece que o inimigo está ganhando vantagem na vida do povo de Deus, no nosso país. Nós vemos pessoas, tomando decisões que afetam-nos diretamente. Mas o fato é que Deus, Ele cuida de cada um de nós. Nós somos parte de um rebanho que Ele, Jesus Cristo, o pastor supremo, pastoreia. Olha mais no capítulo 10 de João, versículo 11, está escrito, Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No versículo 14, até o versículo 18 está escrito, Jesus disse, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las,
elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E este mandato recebi de meu Pai. Olha, Jesus disse, olha, eu tenho mais ovelhas, além dessas, daquelas que ele estava ali naqueles 3 anos, pastoreando, cuidando. Ele tem outras ovelhas que não é daquele aprisco. Ele estava falando de você, ele está falando de mim, ele estava falando de nós. Ele disse, ainda tem outras ovelhas, não deixa aprisco, e a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Jesus é o nosso pastor supremo. Dias difíceis todos nós estamos passando, mas sabe, o supremo pastor Jesus Cristo, ele tem compaixão de nós. Sabe, eu amo quando eu penso nisso, sabe por quê? Porque compaixão significa um desejo imensurável de aliviar o sofrimento dos outros. Jesus tem compaixão de cada um de nós, e ele quer aliviar o sofrimento de cada um de nós, porque ele é que cuida de cada um de nós. Infelizmente, tem muitas ovelhas desgarradas, andando sem pastor. E sabe, Jesus está falando o tempo todo, e o desejo é que essas ovelhas escutem a sua voz. Em Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículo 36, está escrito: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quantos hoje, nessa noite, dia 7 de abril de 2021, estão andando sem pastor? São ovelhas nascidas de novo, mas não tem um pastor. Jesus é o pastor supremo, e ele levanta homens para pastorear o seu rebanho aqui na terra, e ele nos pastoreia, porque o pastor também é uma ovelha que precisa ouvir o tempo todo de Deus. Jesus teve compaixão das multidões, ele viu as multidões desgarradas, vivendo de qualquer jeito, porque não tinha um pastor. E sabe, Jesus está vendo as multidões nesse dia, 7 de abril de 2021, que estão andando desgarradas. Sabe, nós todos necessitamos de ter muito cuidado com o que nós temos recebido, ouvido, seja na televisão, seja na internet, seja no dia a dia. Porque tem muitas pessoas, ovelhas, lobos vestidos de ovelhas, revestidos de ovelhas, mas estão querendo uma oportunidade para atacar. Final dos tempos, tem ovelhas falsas que se vestem como ovelhas, mas por dentro são lobos. Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus disse, Mateus 7, versículo 15, Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Cuidado, disse Jesus. Em Atos capítulo 20, Paulo disse o seguinte, Atos capítulo 20, Paulo disse, versículo 29, Paulo falou o seguinte: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes,
que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Olha, no nosso tempo, fim dos tempos, existe muitos pastores que são lobos, que se disfarçam de ovelhas para roubar e destruir. Cuidado com o que você está recebendo, com as fontes que estão trazendo informações para você. Assim como tem falsos pastores, que na verdade nem são nascidos de novo. Eles estão mais interessados em se dar bem na vida. Se veste de ovelhas e falam bonito, fala coisas que até mesmo, sabe, parece fundamentado na palavra de Deus, mas por trás tem um plano que não é de Deus. Em Jeremias capítulo 50, já no final de Jeremias capítulo 50, versículo 6, está escrito: Jeremias capítulo 50, versículo 6: o meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil. Todos os que acharam as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Sabe, amados, aqui Jeremias está falando no contexto do povo de Israel. Mas sabe, esse é o mesmo princípio para nós hoje, no fim dos tempos. O meu povo tem sido ovelhas perdidas. Jesus olhou e teve compaixão das ovelhas que estavam desgarradas. E muitos dentre nós, jovens, mulheres, homens, adolescentes, que são nascidos de novo, estão vivendo desgarrados, como ovelhas sem pastor. Deus, Ele cuida de cada um de nós, Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar de mim, mas nós muitas vezes não damos nossos ouvidos, não queremos ser pastoreados em nossas vidas. Jesus é o pastor supremo, nós somos dele, nós somos parte do seu povo, nós somos rebanho do seu pastoreio. Como é que nós temos vivido? Nós temos permitido Deus cuidar de nós. Isaías 53, versículo 6. Olha que versículo lindo. Isaías 53, versículo 6. Está escrito: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Uau! A obra está consumada. Todos os nossos erros, todos os nossos fracassos, todos os nossos pecados caíram na pessoa de Jesus Cristo. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas. Ovelhas são criaturas que precisam de cuidado. O trabalho do pastor é cuidar das ovelhas e guiá-las. Salmos 23, que todos nós conhecemos de cor, muitos de nós conhecemos de cor. Salmos 23, está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários.
Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É bom falar sobre esses salmos, hein? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é que me guia, Ele que cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Se você está ouvindo a voz do Senhor, como nós falamos no início em João 10, Jesus disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Se você está escutando a voz do Senhor, você está permitindo Ele cuidar de você. Ele cuida de nós. Jesus tem compaixão de nós. Ele tem um desejo imensurável de aliviar o sofrimento de cada um de nós. Precisamos escutar sua voz. Olha, Jesus, durante 3 anos do seu ministério aqui na terra, Ele fez tantas coisas. Ele curou um leproso em Mateus 8, versículo 1 a 4. Ele curou um servo do centurião em Mateus 8, versículo 5 a 13. Ele curou a sogra de Pedro. Ele curou a sogra de Pedro. Capítulo 8 de Mateus, versículo 14 a 17. Ele supriu a necessidade de Pedro e seus discípulos, e depois de uma pesca fracassada, em Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Ele acalmou a tempestade, quando os apóstolos, os discípulos estavam com medo da tempestade, em Marcos 4, 35 a 41. Ele curou um paralítico em Cafarnaum, em Mateus 9, versículo 1 a 8. Ele curou uma mulher que sofria por 12 anos de hemorragia, em Marcos capítulo 5, versículo 24 a 36. Ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou a filha de Jairo, em Marcos 5, versículo 35 a 43. Ele deu vistas a 2 cegos da Galileia, em Mateus 9, 27 a 31. Ele curou o homem que tinha a mão ressecada, em Mateus 12, versículo 9 a 13. Ele alimentou 5.000 homens, em Mateus capítulo 14, versículo 13 a 21. Ele ressuscitou seu amigo Lázaro, que tinha morrido há 4 dias, em João 11, versículo 1 a 44. Jesus fez muitos milagres, os impossíveis para os homens, Jesus tornou possível diante dos homens. Jesus é o mesmo que cuidou do seu povo, e Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida de cada um de nós, porque Ele diz que ninguém vai nos arrebatar da sua mão, como nós falamos no início em João capítulo 10, ninguém vai nos arrebatar das suas mãos. Não estamos sozinhos, e jamais estaremos sozinhos, como Elaine e Isaac cantaram no início. Sabe, o Senhor, nosso Deus, cuida de mim, cuida de você, cuida de cada um de nós. Perdão, Ele continua cuidando dos seus, Ele continua comunicando seus pensamentos conosco, sabe, Ele continua tendo compaixão de cada um de nós. Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida de cada um de nós. Ele é o pastor supremo que cuida das suas ovelhas, e nós somos as suas ovelhas. Ele nos fez, nos deu vida eterna, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, como nós lemos em Salmos capítulo 100, versículo 3. Somos parte de um povo, um rebanho de ovelhas que escuta a voz do Senhor e permite que Ele nos guie pelos vales verdejantes. Olha, se você está passando por um momento difícil durante esses dias, sabe, corre para Deus. Permita que o pastor supremo cuide de você. Ele quer cuidar de você. Ele tem compaixão de você. Ele tem compaixão de mim. Ele tem compaixão de nós. Talvez você está desgarrado como ovelha. Sabe, corra para Deus. Sabe, pergunta a Deus quem Ele gostaria que você submetesse como ovelha aqui na terra, tendo um pastor para te guiar nos passos, nos caminhos que Deus tem preparado para cada um de nós. Ele, Jesus Cristo, é o pastor supremo, e Ele delega, sabe, serviços para cada um de nós. Ele levanta pastores para pastorear seu rebanho.
aqui na terra. Ele tem compaixão de nós e nós temos compaixão uns dos outros. Nós queremos ver o sofrimento de cada um sendo aliviado pela graça do nosso Deus. Então, amados irmãos, Salmos capítulo 100. Salmos capítulo 100, versículo 3, está escrito: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Somos parte de um rebanho do seu pastoreio. Nós escutamos a sua voz, como Jesus disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu lhes dou a vida eterna. Ele nos deu a vida eterna. Uau! Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida de cada um de nós. Ore, abre a sua Bíblia, escuta de Deus. Escuta a voz do Senhor como ovelha de um rebanho cujo pastoreio é de Jesus Cristo. Ande nos seus caminhos, mesmo que os vales estejam desertos, áridos, esteja difícil, deixe Ele te guiar pelos caminhos da graça de Deus. Que Deus te abençoe. Talvez você ainda não tenha certeza da sua salvação. Jesus está voltando em breve para buscar o seu rebanho. Sabe? Se você ainda não tem certeza da sua salvação eterna, para um pouquinho, me escuta agora um minutinho. Jesus, ele foi o único homem que nasceu com o propósito de morrer. Ele disse: ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou, como nós lemos aqui no início, em João 10, 18. Porque nós somos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus nos viu de longe e nos amou com amor eterno. E nos aproximou dele por meio de Jesus Cristo. Jesus pagou um alto preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E esse preço foi seu precioso sangue, derramado uma única vez por toda a eternidade. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, como você está ouvindo agora, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Paulo disse: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de obras, é dom de Deus. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Tenha a garantia de vida eterna com Ele. Sabe, se você gostaria de ter a vida eterna, ora comigo agora, onde você está e como você está. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, que morreu pelos meus pecados, que o Senhor foi sepultado, e 3 dias depois o Senhor ressuscitou dentre os mortos, e subiu aos céus, e em breve voltará para me buscar. Eu creio, Senhor. Senhor Jesus, entra no meu coração e me salva, me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz que nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13 está escrito: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Se você orou assim pela primeira vez, com entendimento, agora você é salvo pela graça. Você faz parte do rebanho cujo o pastoreio é de Jesus Cristo. E sabe, eu gostaria que você entrasse em contato comigo, falasse aqui no privado, no Facebook, ou no nosso site, ou no YouTube. Fala: pastor, eu orei recebendo Jesus como Salvador. Eu terei maior alegria de falar com você, de orar por você, de caminhar com você.
sabe? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos, como ovelhas, continuar ouvindo a voz do Supremo Pastor Jesus Cristo e possamos ser guiados pelos vales da vida e ser bem-sucedidos pela graça de Deus, porque Ele, Jesus Cristo, o Pastor Supremo, Ele cuida de mim. Ele cuida de você, Ele cuida de cada um de nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.